semana como eu uso o RabbitMQ no macOS, como é que eu faço para configurar e como eu uso ele no macOS. E aí, na verdade, é uma resposta bem simples, né? Então, até para resumir bastante aqui do vídeo, eu uso o Docker, né? Porque usando o Docker, ele é uma abstração aí da máquina virtual com nessas camadas todas, né? Então, o que acontece é que eu acabo trabalhando numa interface mais padronizada, né? Estou querendo dizer, se eu trabalho com o Docker no Mac, se eu for para o Linux e subir um Docker, ou se eu for para o Windows e subir um Docker, a forma de operar vai ser a mesma, tá? Então acho que recomendo até vocês pesquisarem bastante aí sobre o Docker, que é bem interessante. Eu subo ambiente de desenvolvimento no Docker, documento, tudo direitinho, independente do sistema operacional que eu estou, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se é uma máquina remota, pode ser até uma virtualização também na nuvem, né? Desde que eu tenha um Docker instalado, meio que eu tenho uma padronização do meu método de trabalho, né? Então com isso ficou super simples, né? Eu subo o Docker no Mac, instalo ele, configuro e tudo mais, daí para frente eu subo a instância do Rabbit, configuro ela bonitinho e vou usando. Vou até configurar aqui no Docker para mostrar para vocês, que tem várias imagens, né, do RabbitMQ, inclusive tem umas que são preparadinhas já, né? Você sobe, já vem com a instância rodando, já vem com o gerenciador, né, aquela interface gráfica, né? Então se a gente entrar aqui no Docker Hub, então aqui, e você procurar pro RabbitMQ, tem muitas imagens aqui. Tem oficial, essa aqui que a gente vai trabalhar nela. Tem essa da Bitnami, bem bacana. Tem uma já da Bitnami com cluster, e aí tem várias, né? Aí qual que é a diferença entre elas? É que a configuração, a pré-configuração que vem, né, de acordo com a distribuição aqui de cada provedor desse, né? Então a RabbitMQ tem a dela que é padrão oficial, e por exemplo, eu gosto de baixar essa oficial e customizar a configuração dela. E por que não oferecer isso para os demais desenvolvedores, para a comunidade? Eu vou lá e gero uma imagem aqui e publico, né? Então assim você consegue divulgar aí a sua configuração para as outras pessoas utilizarem e distribuir da maneira que você trabalha. Então a diferença entre elas é basicamente essa, né? A configuração, a pré-configuração que vem, tá? E aí, nessa aqui que é a padrão, ele vem lá o RabbitMQ rodando na imagem, tudo bonitinho, né? Só que não vem por padrão, por exemplo, a interface de gerenciamento, né? Porque esse aqui é o servidor RabbitMQ. Ah, mas eu quero aquela tela para administrar e tudo mais. No mesmo ambiente de desenvolvimento, tá? No produtivo, geralmente a gente faz como? Cria um servidor de RabbitMQ e cria uma outra instância para a tela, para o gerenciamento, né? Para a interface, para o management. Aí ele aponta para esses servidores, né? Para você justamente separar o workload da fila do workload de gerenciamento. Mas por muitas vezes na hora do desenvolvimento você coloca tudo junto, muito mais fácil para você desenvolver e operar e tudo mais. Então tem algumas imagens dessas aqui que já tem lá o management junto na configuração, tá? Não que na padrão não venha, ele só vem desativado. Eu vou mostrar para vocês como ativa a interface de gerenciamento, tá legal? E aí aqui ele mostra aqui como roda, né? Se você pegar aqui Docker Run e rodar, nesse caso aqui, ó, ele vai rodar Docker Run hostname myRabbitMQ, o nome colocar o nome no container, e aqui ele vai rodar uma versão da imagem, tá? E aí geralmente eu coloco só RabbitMQ para usar sempre a latest, a última. Inclusive essa aqui, ó, já vem a interface de gerenciamento nela, tá? Então, a depender da configuração que você faça, você já consegue levantar a interface de gerenciamento. Mas eu vou levantar 100, bem padrão, bem crua, para a gente aprender aí a configurar no RabbitMQ, caso
você não tenha esse gerenciamento ativo e como é que a gente faz para expor as portas, tá? Essa aqui é a telinha do UI, né, do Docker. Aqui não tem nenhum container, tem nenhuma imagem, nenhum volume, tá bem zerado, tá? Basicamente aqui eu só reinstalei, deixei ela vazia e tudo mais. Aí, Brandão, como é que faz para instalar no Mac o Docker, tá? Tem um passo a passo aqui, aí é bem passo a passo, bem simplesinho, né? Primeira coisa, você tem que saber se seu Mac é a versão Intel ou a versão Apple Silicon, isso é importante, né? Essas M1, M2, né, M3 aqui da Apple Silicon, porque a forma que você instala é diferente, né? Então é mais simplesinha, mais facinha. E na versão Apple Silicon você precisa, antes da instalação, rodar esse comando aqui, porque ele instala esse Rosetta. O que ele faz? Ele é uma aplicação para compatibilizar softwares que foram construídos para a plataforma Intel para poder rodar no Apple Silicon. Então por isso que no Intel você não tem isso. Já que quando você for rodar a Apple, você roda esse Rosetta, que basicamente é um layer ali, uma camada de tradução para aplicativos que foram feitos só para Intel, justamente para dar compatibilidade com o que é legado, né? Eu já tinha instalado a minha máquina aqui por outros motivos, esse Rosetta, mas eu rodei esse comando de qualquer forma para ele atualizar. Então também não atrapalhou em nada no meu caso aqui. E aí mostra o passo a passo aqui, como é que faz a configuração. É só fazer de boa. Tem a questão de permissão de usuário, se você fez alguma customização e tudo, tem que dar uma permissão alta, né, pro usuário do Docker. Mas fora isso, tem nada complexo não. Pode seguir o passo a passo que você vai fazer a instalação. Dado que você fez a instalação, ele vai abrir essa interface para você, né, que é o Docker Desktop, e você também pode administrar o Docker por linha de comando, né, que é o mais tradicional aí, que a galera geralmente usa, né. Então, geralmente a galera está mais acostumada a fazer aqui por linha de comando do que com a própria tela. Então daqui Docker PS, não tem nenhum container rodando. Docker image list, eu não tenho nenhuma imagem aí de Docker na minha máquina. Pode fazer por aqui, tá, o download da imagem e tudo mais, mas eu vou fazer por aqui para vocês verem aqui a telinha como é que funciona. Já tem um search aqui no RabbitMQ na boa, e tudo que listou lá na web, ele listou aqui para mim também. E eu vou aqui na imagem padrão, né? Ele vai mostrando ali as tags, tudo que tem lá, né? E aí que eu posso escolher a versão tagueada, já com management, sem o management, mas eu vou pegar essa padrão aqui, a latest, eu vou dar um pull, não vou rodar o container ainda não, só vou baixar a imagem. Aí tá aqui o progresso, ó. Não fica aquela barrinha, né, que tem essa daqui, mas não é igual lá no console, né, que ele vai mostrando os pedaços, as partes, né, porque ele divide o download em pedaços, depois ele vai lá e junta tudo, né. Então aqui tá a imagem. Se eu clicar nela, já consigo ver algumas configurações pré-definidas, né. E quando você vai aqui, por exemplo, na linha 28, que é o Expose, olha o que tem aqui pra gente, ó. 15.691.92, deixa eu entrar para cá no command, que dá para ver melhor, 92, 25.672, tá vendo? Não tem a 15.671 e a 15.672, né? Que uma é do management, mas é a porta segura, a outra é aberta, sem certificado, sem TLS, né? E aí, sem SSL e TLS. E aí, você precisa adicionar a 15.672 aqui na Expose, e depois na hora de fazer o run, né, porque aqui é o Expose da imagem, na hora que for fazer o run do container, mapear a porta interna para a porta externa. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente tem que fazer para poder funcionar. Então aqui não tem nada, e aí eu vou apagar a imagem, né, só para a gente ver na telinha. Se você não tiver rodando aqui, na hora que você der o comando Docker, né, ele baixa a imagem também, né? Então aqui, Docker run, aqui já para rodar o container. Então eu vou rodar o Docker.
vou pedir para fazer o expose da porta 16.6, não, desculpa, 15.672, que é a porta do management. E aí eu vou mapear. Eu quero que a porta interna 15.672 seja 15.672 também, porque aí você pode mapear, né, o valor externo com externo diferente, mas como eu não tenho nenhum outro Revit rodando e tudo mais, sei que essa porta está livre, então vou mapear a 15.672 para 15.672. Você pode mapear de forma diferente aqui também, tá? E aí aqui vou chamar logo a imagem do Revit MQ. Aí se eu colocar os 2 pontos, né, aí eu coloco aquela 3, Management, o Latest, mas se eu deixar aqui ele já baixa a Latest. Como eu apaguei a imagem, ele vai fazer o download de novo. Ele vai procurar isso aqui, vai dizer que não tem, vai fazer o download de novo e vai rodar o meu Docker, meu container. Ó, não foi possível achar localmente, aí ele vai baixar, né? Só pra gente ver a telinha tradicional aí beleza, está fechando agora o pacote e já começou a rodar o container, porque deu o Docker Run, né? Vejam que aqui, ó, ele subiu o Management Agent, mas não subiu o Management, né? Que tá faltando um plugin aqui, porque o Agent está rodando para poder ser gerenciado, mas está faltando o plugin do Management, a tela em si, né? Então a gente tem que adicionar esse plugin aqui nesse container. Vamos entrar aqui na telinha, ver aqui a imagem rodando, né? Vamos lá no container agora. Olha que bacana. Ele deu um nome aleatório, né? Porque tem vários apelidos na lista, ele deu um nome. Como eu não mapeei manualmente o nome, mudei lá o name, né, para o container, ele assumiu qualquer um. Está rodando, né? E ele mostra aqui a porta mapeada, a 15.672, né? Tanto é que se eu clicar aqui, ele já abre o web para tentar abrir o Management. Mas por que não funcionou? Porque o plugin não está funcionando lá. Mas a porta a gente já deixou mapeada e tudo mais. Então no momento que o plugin subir, ele vai abrir a porta 15.672 e já vai mapear para fora, para a gente poder ter acesso, né? Beleza. Então tá aqui. Então se eu clicar aqui no container, eu consigo ver a mesma tela de log, né? Tudo mais rodando, os 3 aqui, né? Consigo ver as configurações. E aí que é bacana que você pode ir no network e ver, né, mapeamento. Aqui a gente mapeou 15.672 para 15.672. Você consegue ver esse mapeamento aqui. E também o expose, né? Então só consigo mapear para fora, né, portas que estejam expostas aqui no expose. Então ela está aqui, 15.672, que a gente fez o expose lá por linha de comando, né? Olha que bacana. E aí que eu vou no exec, aqui eu entrei no container, né? Estou no terminal do container. Tanto é que eu dou um name, eu estou no Mac, né? Dou um name -A, Linux, que é a versão do sistema operacional que está rodando dentro do pod, né? Então vamos lá. Eu vou dar um ls, eu vou dar um pwd, estamos na raiz, esses são os diretórios. E aí tem um diretório aqui, ó, chamado plugins. Vamos entrar nele. cd plugins ls. Tem vários plugins aqui do Revit para a gente utilizar. Olha que bacana. Muita coisa, né? Mas o que a gente quer aqui agora nesse vídeo é esse aqui, ó. O Management. Preciso ativar esse cara. Mas não é por aqui. É outra pasta. Vou dar um cd. Vou dar um clear. pwd. Estou na raiz. cd opt barra Revit MQ ls. Daí eu estou na pasta do Revit MQ. E aí eu tenho uma pastinha aqui, ó, chamada SBin, onde estão os binários, né? Os executáveis. Vou dar um ls de novo. E aí eu tenho um comando aqui, ó, Revit MQ plugins. É esse cara que eu vou rodar. Ponto barra para execução local. Revit MQ traço plugin. Plugins ou plugin? Plugins, isso. Enable, então eu posso dar disable no plugin também. E aqui vai o nome do plugin, Revit MQ underline, tá? Não é traço, é underline management. E dou um enter. Ó, já achou o plugin e ativou. E ele listou quais estão ativos, ó.
Agora, além daqueles 3, temos mais o nosso management aqui. Boa, agora ele já conseguiu ativar. Eu recomendo vocês dar um restart na instância. Pode ser por linha de comando aqui também, ou por aqui, né? Mas eu vou fazer aqui bem passo a passo. Vou dar um stop aqui primeiro. Vou aqui no log. Quando ele derrubar, ele vai indicar aqui, ó, e já mostrou o start novamente. Vou limpar o log para não misturar a execução. Aqui ele já desativou o link, ó, porque e botou a cor cinza, né? Porque tá down. E vou dar o start. Boa. Subiu. Agora eu tô com uns 4 aqui, ó. E o management está aqui também. Então quando eu clicar aqui, ele já vai ter que abrir a telinha. Ó, já abriu a telinha de gerenciamento. Como eu tô com um cookie aqui, eu vou dar um logout. Porque o correto para vocês é aparecer a tela de login, né? Então vai aparecer para vocês dessa forma. Então quando eu clicar lá, vai clicar aqui, ó. E aparece assim. Aí você digita West e vai lá e começa a trabalhar, né? Configura lá o usuário, o host, enfim, começa a operar e o Revit está todo rodando aí na sua mão. Tem um detalhe interessante aqui, né? Porque quando eu vou lá, deixo aqui em Network, eu fiz um mapping só da 15672, porque a porta do management, que é o assunto aqui que a gente está discutindo. Mas as portas expostas eu tenho, ó, um monte, né? Inclusive essa daqui é a porta que o driver do teu, pode ser a 7172, né? Que é a porta do driver do .NET, por exemplo, da sua linguagem de programação, Python, Go, enfim, Java, vai conectar no AMQP para poder fazer transação, né? Aqui é para gerenciar o cluster, por exemplo, essa 25672. Então você precisa mapear esses caras aqui para fora também, né? Já está com o expose aqui, então você não precisa colocar na linha de comando. A gente colocou lá em cima, ó. Vou voltar aqui. Cadê você? Aqui, ó. Eu fiz Docker Run Expose 15672. As outras portas não precisam escrever o expose, porque na própria imagem já está exposta, né? Então ele já subiu com essas portas todas expostas aqui, disponíveis para mapeamento. Então internamente esses sockets já estão funcionando dentro do pod, né? O que você precisa fazer é fazer um mapeamento externo, com como eu enxergo esse cara de fora. Então vocês precisam fazer o mapping da porta externa com a interna, da mesma forma que eu fiz aqui da 15672. Você não precisa colocar mais o parâmetro aqui e colocar 5672, 2.5672, né? Para poder expor a porta ali também de comunicação com barramento. Senão só o management vai funcionar, né? Só essa interface aqui. E na hora que você for subir o seu drive, ele não vai achar o servidor RabbitMQ. Tem que ir lá e colocar o traço P ali, espaço 5672, 2.5672, enter, e ele vai expor a porta ali, tá bom? É só isso que falta para poder fazer a conexão também, tá? Vou parar aqui e vou deletar. Queria mostrar aqui também que vocês conseguem fazer por aqui, ó. Na hora de subir a imagem, né? Quando eu dou o Run, você consegue aqui em Optional Settings configurar. Eu não consigo mudar aqui, porque aqui é do Expose, né? Então, né, não consigo adicionar por aqui, mas aqui eu consigo mexer no que já está definido no Expose da imagem, né? Então na imagem já tem o Expose lá, então aqui eu consigo mapear e trocar a porta. E tem uma dica legal: se você colocar 0, para você não ficar procurando porta disponível no seu computador, você coloca 0 e na hora que ele for subir, ele procura uma porta disponível e aloca, né, para você. Só que, né, se você estiver programando e ele colocar uma porta diferente da default, você tem que ir lá no driver e dizer em qual porta ele está rodando também, tá? Da mesma forma aqui para variáveis de ambiente e path e o nome do container. Então tem algumas coisas que você consegue customizar e dar o run aqui, né? Vou colocar aqui, ó, teste run, ele vai rodar por aqui a minha instância, tá vendo? Beleza? Vou parar aqui
a imagem. Eu vou deixar aqui limpinho, dando rollback todo passo a passo, beleza? Então é assim que eu vou operando no meu macOS, né? Eu vou usando Docker, na verdade. Então tudo que a gente conversou aqui é sobre Docker, então vai funcionar no Windows, no Linux, todas essas dicas aqui, salvo a primeira etapa aqui do nosso papo, que é a instalação específica para o Mac, inclusive é para o Silicon ou Intel, né? Retomando aqui, se a máquina for Windows, né? Você tem uma instalação Windows aqui, e se for Linux, você também tem uma instalação Linux aqui passo a passo, dependendo da sua distribuição, tá bom? Outra coisa bacana aqui para o usuário de Mac, depois eu vou fazer um vídeo, é o Parallels, né? Que eu uso bastante. Eu geralmente uso uma virtualização do Windows usando o Parallels. Aí aqui você cai basicamente no mundo padrão, né? Aqui minha máquina eu mexo ela bastante, vai dar algumas mensagens mesmo, porque essas máquinas eu não paro de muito teste, né? Então configuro e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, eu conseguiria baixar, instalar o RabbitMQ, instalar o que eu preciso aqui para poder rodar o menu, gente, vou rodar tudo direitinho aqui, já dentro do Windows é um outro tipo de virtualização, né? Mas eu gosto de usar bastante aqui também, porque aí eu estou numa máquina Windows padrão, programando para Windows, dependendo do que eu for fazer, às vezes é cross-plataforma, às vezes não é cross-plataforma, né? Então eu consigo operar aqui também, mas depois eu faço um vídeo só do Parallels para vocês aí, mas é uma ferramenta muito, muito legal para quem usa Mac e precisa rodar sistemas operacionais. Inclusive com esse Parallels eu consigo rodar, se eu for aqui no mais, né, eu consigo rodar Linux e eu consigo rodar uma versão também de macOS, tá? Mas depois eu faço um vídeo, ou seja, eu consigo rodar um macOS dentro de outro macOS, da mesma forma que eu rodo o Windows e rodo o Linux, tá? Então beleza? É isso aí, galera, obrigado, acessem o canal, criei lá agora uma seção separada para membros do canal, justamente para incentivar aqui e tudo mais, com as questões financeiras também, para poder ajudar a apoiar o canal, comprar ferramentas e tudo mais, tá trazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui, beleza? Então, puderem lá, cliquem lá, se associem, virem membro do canal aí, que vocês vão estar apoiando uma iniciativa educacional bem legal, bem bacana. Valeu, galera! Tchau, tchau!